Por onde quer que passemos, sempre acabamos por encontrar vestígios de civilizações muito antigas. É evidente que essas civilizações fizeram parte de um tempo na história o qual desconhecemos completamente. Ruínas submersas datadas de tempos muito mais antigos do que a história moderna diz de quando a civilização realmente começou. A cada descoberta de uma ruína ou algum objeto que foge totalmente do normal, do que a história tradicional nos diz, um mundo totalmente desconhecido por nós surge bem diante de nossos olhos, mostrando que a civilização humana é muito mais antiga do que querem nos fazer pensar. Vestígios de uma civilização pré-diluviana, um mundo ao qual os historiadores tradicionais negam veementemente, apesar de, inexplicavelmente, ele insistir em aparecer bem diante dos nossos olhos. E é sobre esses vestígios que hoje iremos falar. Bem-vindos ao Paralelo Maldito. Yonaguni-jima é uma pequena ilha na costa ocidental do Japão, com uma população de mais ou menos 1.745 pessoas. Certa vez, um mergulhador chamado Kihachiro Arataki mergulhou a uma profundidade de 25 metros abaixo do nível do mar e encontrou pirâmides e outras formações também. Amostras foram entregues a Masaki Kimura, PhD em Geologia Marinha e também professor na Universidade de Ryukyu, que através do teste do carbono 14 afirmou que essas ruínas têm entre 8.000 e 11.000 anos. Outros estimam que a estrutura é muito mais antiga, incluindo Teruaki Ishii, professor de Geologia da Universidade de Tóquio, que determinou que a submersão ocorreu no final da última era glacial, ou seja, cerca de mais de 10.000 anos atrás, ou seja, sendo 2 vezes mais antiga que as pirâmides do Egito. Arqueólogos modernos querem nos afirmar que a civilização humana não passa de 4 a 5.000 anos. E esses mesmos arqueólogos dizem também que essas pirâmides submersas não passam de formações naturais. E nada mais que isso. Muitos hieróglifos desconhecidos também têm sido encontrados nos arredores dessas ruínas submersas, inclusive o que parece ser uma escultura de uma cabeça humana com vários metros de altura, próximo de uma das estruturas em forma de pirâmide. As ruínas estão situadas de 25 a 100 metros de profundidade e dentre as estruturas rochosas que mais impressionam estão várias pirâmides, pilares enormes, plataformas, escadas esculpidas e estradas formadas a partir de grandes pedras. Uma das maiores pirâmides possui 600 metros de largura e 30 metros de altura e dizem ser semelhante às pirâmides construídas pelos maias e astecas, com 5 níveis de elevação, alinhados conforme os pontos cardeais. As inúmeras formas geométricas de muitas das estruturas nos levam a crer que realmente existiu ali uma civilização muito antiga e desenvolvida também. Mas qual? Existe uma lenda que fala sobre um antigo continente que não é Atlântida. Era o famoso continente de Mu, que desapareceu nas águas do Oceano Pacífico. E que até então nada se sabia dele por não existir nenhum vestígio até agora.
Alguns arqueólogos têm achado que estas pirâmides submersas no Japão, que também se encontram no mesmo Oceano Pacífico, seriam os restos do continente perdido de Mu. Tudo começou cerca de 200 mil anos atrás, em um grande continente que existiu no Oceano Pacífico, era o continente de Mu. Segundo pesquisadores, escritos antigos revelam que Mu foi o Jardim do Éden mencionado na Bíblia. Segundo o pesquisador William Niven, Mu foi um imenso continente localizado no Oceano Pacífico, um pouco abaixo da linha do Equador. Essa civilização teria prosperado entre 12 mil e 50 mil anos atrás. Em seu auge, mais de 64 milhões de pessoas teriam vivido em Mu. Extremamente civilizada, com progressos científicos totalmente avançados, a população de Mu foi evoluindo cada vez mais. No entanto, um enorme cataclisma há cerca de 12 mil anos devastou toda a civilização de Mu. Tremores de terra e erupções vulcânicas foram algumas das causas dessa destruição. Além disso, o descontrole das águas do Pacífico submergiu uma população inteira de 60 milhões de habitantes. Durante o período da catástrofe, alguns sobreviventes foram obrigados a se manter por meio da vida selvagem, alimentando-se de carne de animais, de carne humana e utilizando a pele dos animais e folhas das árvores para cobrir e proteger o corpo. De todas essas ruínas que restaram, surgiram as novas civilizações, inclusive a nossa. Quase nada restou do continente de Mu, a não ser as ilhas do Havaí, a Ilha de Páscoa e agora, segundo o Dr. Teruaki Ishii, essas pirâmides também. Trata-se realmente de uma descoberta fascinante e desconcertante também, que a comunidade científica, além de ignorar, faz questão de negar que seja obra de uma civilização pré-diluviana que já nos deixou. Mas por que fazem isso? A resposta é simples. Esta é uma descoberta que pode reescrever a história que conhecemos. Todos os livros de história teriam que ser reescritos e isso já seria motivo suficiente. Outro exemplo é Göbekli Tepe, localizado na região da Anatólia, no sudoeste da Turquia. Göbekli Tepe foi datado em 11 mil anos e é considerado o templo mais antigo do mundo. É muito mais antigo que Stonehenge e foi erguido há milênios antes das pirâmides do Egito. Para que vocês possam ter uma ideia, Göbekli Tepe é composto por uma série de anéis de enormes pilares em forma de T, que pesam em média de 10 a 20 toneladas, alguns chegando até a 50 toneladas e medem 3 metros de altura. São adornados com animais esculpidos em alto relevo e hieróglifos bizarros e indecifráveis, assim como formas geométricas bem variadas. Esses pilares estão ligados por paredes formando estruturas ovais. As esculturas abstratas de figuras humanas e animais nos pilares de pedra são particularmente fascinantes, dado que foram produzidas 6 mil anos antes da invenção da escrita. O grande problema para os arqueólogos e a história tradicional aceita e ensinada nas escolas é que Göbekli Tepe é uma construção muito sofisticada para a época. Para a ciência, os humanos nessa época não passavam de nômades e caçadores e coletores, os quais ainda estavam começando a domesticar animais. Para complicar mais, foi descoberto recentemente que foi usada geometria para a construção desse complexo. Além disso, também foi descoberto que o local está todo alinhado com algumas constelações, tais como Orion, Pleiades e etc. Como estes homens primitivos tinham noção exata disso há 11 mil anos atrás? Em uma época na qual a humanidade desconhecia os metais, conheciam apenas ferramentas de basalto e sílex. Além disso, sabe-se que depois de um certo tempo, eles enterravam todo o complexo e construíam outro similar um pouco mais adiante. De acordo com os arqueólogos, existem uns 40 iguais enterrados na região. Sobre o mistério de Göbekli Tepe, disse o professor Klaus Schmidt, abre aspas, descobrir que meros caçadores, pescadores e coletores foram capazes de construir Göbekli Tepe é como descobrir que alguém havia construído um Boeing 747 com um estilete.
Como se tudo isso já não fosse impressionante o bastante, cientistas afirmaram recentemente que descobriram indícios da existência de um culto da caveira em Göbekli Tepe. De acordo com um estudo recente publicado na Science Advances, os arqueólogos descobriram fragmentos de 3 caveiras neolíticas em Göbekli Tepe. Estas mostram sinais de modificação post-mortem, nunca antes vistas. Essas caveiras continham sulcos profundos desenhados, que é uma forma de alteração da caveira nunca antes vista em nenhuma outra parte do mundo, em nenhum outro contexto. Göbekli Tepe é mais um dos achados enigmáticos que desafiam a história moderna, mostrando para nós que haviam com certeza civilizações pré-diluvianas avançadas. Chegará um tempo em que a ciência não vai escapar de ter que reescrever a história. Aí então saberemos um pouco mais sobre nós mesmos. E por enquanto é só. Curtam o vídeo, inscrevam-se no canal, ativem o sino das notificações. Nos vemos no próximo vídeo ou sendo desenterrados por algum arqueólogo qualquer daqui a 11 mil anos. Boa noite.